Brasília, lá está Délio Rocha, na capital federal, correspondente da TV Cidade Verde, que fala a respeito do clima lá no Congresso. Délio, o negócio foi quente a semana toda. Ontem, o presidente da Câmara e o presidente da República conseguiram se aproximar e se entender. Inclusive, o presidente Bolsonaro chegou a dizer que vai fazer um churrasco, vai para um churrasco na casa do presidente da Congresso, da Câmara. Então, melhorou o clima. Mas foi uma semana, eu diria que foi a semana mais quente para a presidência da República. Délio Rocha, boa tarde para você. Boa tarde, mais uma vez, Joelson. Boa tarde a todos. Foi uma semana muito desgastante para o governo na relação aí com o Congresso Nacional, especialmente com a Câmara Federal, já que Jair Bolsonaro trocou muitas farpas por meio da imprensa com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Isso atrapalhou a tramitação da reforma da Previdência aqui na casa, também atrapalhou a tramitação de outras matérias de interesse do governo federal. No Senado também, Joelson, o governo teve aí, por meio de seus ministros, aí teve alguns ruídos com os parlamentares, mas aí, felizmente, ontem, como você mencionou, aí houve uma sinalização de que esse diálogo entre o parlamento e o Palácio do Planalto pode existir e a gente espera por isso. E é o que a gente acompanha na reportagem. A semana foi marcada por uma crise envolvendo o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Mas ontem, Bolsonaro mudou o tom e sinalizou no sentido de melhorar a relação com o parlamento, especialmente com o presidente da Câmara. O tom apaziguador foi seguido por Rodrigo Maia, que pediu união entre o governo e o Congresso Nacional para recolocar o Brasil nos trilhos. A troca de acusações entre Jair Bolsonaro e Rodrigo Maia atrapalhou a tramitação da proposta de reforma da Previdência. Mas com a volta do diálogo entre os dois, a tramitação do texto deve retomar o curso normal. E o indicativo disso foi a confirmação ontem do nome do deputado delegado Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais, para ser o relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Depois de ter seu nome confirmado, Marcelo Freitas foi questionado sobre alguns pontos da reforma da Previdência. Ele se recusou a antecipar sua posição, mas avisou que está preparado para a pressão e que pretende apresentar o relatório no dia 9 de abril. A semana em Brasília também foi marcada pela vinda de vários ministros às comissões da Câmara. Para o deputado Wildo Rocha, do MDB do Maranhão, este procedimento é comum no início de um governo. Início de legislatura é sempre assim, de 4 anos, inicia os deputados que se elegem, os presidentes de comissões, todos eles, são 20 e tantas comissões, querem ouvir os ministros da pasta que estão relacionados. Se for comissão de esporte, quer ouvir o ministro relacionado ao esporte. Se for o presidente da comissão de turismo, quer ouvir o ministro do turismo. E assim vai. Então é por isso que essa grande quantidade de ministros. Entre todos os ministros que estiveram na Câmara, o da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, foi o mais criticado pelos parlamentares. Não consegue montar equipe, não diz que política tem para a educação desse país. E nós temos dificuldade na educação brasileira. Então, secretário executivo é nomeado, é desonerado, portaria sai, é revogado. Então, o mundo da educação está apreensivo e querendo que comece a trabalhar. Já estamos em março. Outro assunto que ganhou destaque no cenário político foi a recomendação do presidente Jair Bolsonaro para que o golpe de 64 volte a ser comemorado nos quartéis. Uma recomendação muito criticada, mas defendida por parlamentares governistas, como o deputado Capitão Alberto, do PRB do Amazonas. Minha posição está muito alinhada com o vice-presidente. Ele falou que não é comemoração, é recordação. É recordação da nossa história. Era um momento que nós temos que entender, era um momento de guerra, estavam passando pela Guerra Fria, era o comunismo que estava querendo se entrar no nosso país e os militares tiveram um papel fundamental nesse sentido, que foi um apelo social, foi um apelo da população brasileira que não queria que o comunismo se estabelecesse no nosso país. Olha, Joelson, essa recomendação aí do presidente Jair Bolsonaro para que as unidades militares comemorem, celebrem o golpe militar,
essa decisão aí não pegou nada bem, foi muito criticada, e não só no Brasil, mas também fora do país. Lembrando aqui que na América Latina, esse é um caso único, Joelson. Atualmente, nos últimos anos aí, aliás, nas últimas décadas, os golpes militares na América Latina não são mais comemorados, só mesmo durante o período em que o regime vigorava. E o Ministério Público da União aqui no Brasil disse que essa comemoração atenta contra os princípios democráticos, contra o Estado democrático de direito. Lembrou aí que o regime militar cometeu muitos atentados contra a humanidade, que perseguiu lideranças políticas, que fechou o Congresso Nacional em determinados momentos, que cometeu muitas torturas. E aqui a gente pode até lembrar, Joelson, que grandes líderes como o ex-presidente Juscelino Kubitschek teve seus direitos políticos cassados, assim como o futuro presidente, que depois seria presidente Fernando Henrique Cardoso, também, inclusive, teve que se exilar fora do país. O ex-presidente Lula, quando era sindicalista, ficou preso aí, foi perseguido político, assim como a ex-presidente Dilma Rousseff, que até sofreu tortura durante o regime militar. E até no Piauí, Joelson, a gente pode recordar o ex-governador Chagas Rodrigues, que teve seus direitos políticos cassados em 1969. Então, essa posição aí do Ministério Público da União, Joelson, ela é comemorada por muitos juristas e também aí foi celebrada pela Ordem dos Advogados do Brasil. Joelson.